estamos aqui novamente para falar para vocês sobre as outras fases da Revolução Francesa. Nas aulas passadas eu falei sobre a França pré-revolucionária e sobre a fase da Assembleia. E hoje nós vamos falar para vocês sobre a fase da Convenção, que é um período que vai se estender por 2 anos, de 1792 até 1794. Essa fase da Convenção vai ser marcada por uma alternância de poder entre os girondinos e os jacobinos. Mas antes da gente entender isso, é necessário a gente entender como formou-se a chamada Convenção. Eu falei na aula passada que a fase da Assembleia ela foi marcada por uma Constituição, a Constituição de 1791, e também por forças contra-revolucionárias que se uniram contra a revolução que estava em curso na França naquele momento. Então, as forças contra-revolucionárias elas conseguiram vencer o exército do rei, da Áustria, da Prússia, e os populares vão marchar em direção ao Palácio das Tulherias e vão prender o rei e a sua família. E essa fase também vai ser marcada pela vitória dos contra-revolucionários, a chamada Batalha de Valmy, que aconteceu no dia 20 de janeiro de 1792. Aí encerra-se a chamada fase da Assembleia, prisão do rei e a vitória das forças contra-revolucionárias contra a Prússia, a Áustria e os partidários do rei. Então, depois que encerra-se a fase da Assembleia, a Assembleia ela se dissolve e nós temos a formação de uma convenção. Essa convenção que ela vai se formar a partir de 1792. E essa convenção era formada por 750 deputados. E esses deputados estavam divididos em 4 grupos. Que grupos eram esses? Girondinos, jacobinos, condottieri e planícies. Cada um desses 4 grupos, eles tinham ideais diferentes. Vamos ver aqui sobre os girondinos. Quem eram os girondinos? Girondinos, eles eram constituídos pela burguesia industrial e comercial, e eles defendiam o voto censitário, o direito à propriedade privada, e eram contrários à participação populares na convenção. Os populares na convenção, enfim, explicando em uma linguagem mais fácil para vocês. Os girondinos, eles eram as camadas ricas da sociedade francesa. Os donos dos meios de produção, enfim, eles defendiam ideias que estavam voltadas para a sua classe, como por exemplo a propriedade privada, a exclusão da maior parte da população do direito de participação política, do direito ao voto, enfim. Essa camada foi uma camada que vai se revezar com a esquerda na França, com os jacobinos. Eles vão chegar no poder, depois vão sair do poder, quando os jacobinos entram, e posteriormente eles voltam novamente ao poder. É marcada por esse revés. Enfim, e os jacobinos, quem eram os jacobinos? Os jacobinos, eles eram representados por um cara chamado Robespierre, e eles tinham ideais contrários aos girondinos. Os jacobinos eram tipo de esquerda, como nós podemos falar. Eles queriam um governo central forte, eles queriam um voto universal, olha bem a diferença. Enquanto os girondinos eram a favor do voto censitário, eles eram a favor, os jacobinos eram a favor do voto universal. E eles eram a favor também da participação popular no processo revolucionário, enquanto os jacobinos eram contrários à participação popular no processo revolucionário. Enfim, nós temos aqui 2 grupos com ideais opostos, girondinos e jacobinos. Vamos lembrar um pouquinho aqui da direita e da esquerda
brasileira, a gente fazendo um paralelo, mais ou menos, né? E havia mais dois outros grupos também que tinham ideais até radicais, como dos Condottieri, né? Que eram representados principalmente por uns caras chamados Danton e Marat. Esses caras chegavam a ter ideias radicais, como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Ideias totalmente opostos do que os girondinos defendiam. E a planície eram aqueles deputados que agiam conforme interesse imediato, né? Conforme, como nós podemos falar no popular, os ventos sopravam, né? Ora eles estavam ao lado dos girondinos, ora eles estavam ao lado dos jacobinos, enfim, utilizando o linguajar popular, eles estavam em cima do muro, né? E o que vai acontecer posteriormente? Vai acontecer que o rei Luís XVI ele vai ser julgado. Os girondinos eram a favor de uma solução conciliatória, ou seja, que o rei ele não sofresse a pena capital, a morte. Já os jacobinos, representados principalmente pelo Robespierre, que é o cara, o líder dos jacobinos, eles vão ser a favor de uma solução mais radical, ou seja, eles vão ser a favor da pena de morte para o rei Luís XVI. E o rei Luís XVI ele vai ser julgado, o julgamento vai acontecer, vai ser um julgamento tenso, e durante o julgamento, a maior parte dos deputados votaram a favor da pena capital para o rei Luís XVI. Dos 721 deputados, 683 votaram a favor da decapitação do rei Luís XVI. E o rei ele vai ser decapitado em praça pública, em frente a uma multidão de 20 mil pessoas. Enfim, era algo extraordinário para aquele momento. Era algo impensado na França. Um rei poderosíssimo como o rei Luís XVI ser decapitado, e causou um misto de temor dos países absolutistas vizinhos da França. Quem eram os países absolutistas vizinhos da França? Que temiam que os ideais revolucionários se expandissem. Eram Espanha, Holanda, Inglaterra, que não é tão vizinho, mas a todo momento ela vai estar nas coligações contra a França revolucionária, a Áustria, a Rússia, a Prússia, e esses países vão formar uma primeira coligação para invadir a França revolucionária depois da decapitação do rei Luís XVI. Só especificando melhor para vocês, esses países, vizinhos ou não da França, eles eram países governados por monarcas absolutistas. E eles temiam que os ideais revolucionários chegassem aos seus países e, consequentemente, provocassem problemas para eles. Por isso que eles resolvem se aliar e formar uma primeira coligação contra a França revolucionária. Objetivo: restaurar o antigo regime. Ok? E nesse momento, os sans-culottes que eu falei para vocês, aquelas camadas humildes da população que habitavam no meio urbano, em sua maioria, e que não usavam as roupas dos nobres, eles não utilizavam o culotte dos nobres, eles eram chamados de sans-culottes, eles vão cercar a Assembleia e vão depor girondinos. É bom lembrar que no primeiro momento os girondinos estiveram no poder. Depois da decapitação do rei Luís XVI é que os sans-culottes vão cercar a Assembleia e vão depor girondinos. Vai começar o governo dos jacobinos. Ok? Então, esse governo dos jacobinos, ele se insere dentro desse contexto aqui chamado de convenção. Só que eles conseguiram formar um governo forte, um governo centralizado, e criaram órgãos especiais.
Um desses órgãos era o Comitê de Salvação Pública. Um desses órgãos era o Comitê de Salvação Pública. Então, especificando, eles criaram um governo central, forte, e criaram órgãos especializados, né? O Comitê de Salvação Pública. E subordinado ao Comitê de Salvação Pública havia o Tribunal Revolucionário, encarregado de julgar e executar sumariamente aqueles indivíduos que fossem contra a Revolução. E os jacobinos, liderados pelo Robespierre, eles vão adotar uma série de medidas populares. Várias medidas populares vão ser adotadas pelos jacobinos, como por exemplo, eles vão recrutar jovens de 15 até 25 anos para o exército, para lutar contra os invasores estrangeiros. Eles vão promover uma reforma agrária, eles vão distribuir terra aos camponeses, eles vão estabelecer a educação primária pública e gratuita, eles vão abolir a escravidão nas colônias francesas. Enfim, o governo dos jacobinos, eles vão tomar uma série de medidas populares que vão agradar a população. Mas em contrapartida, esse governo ele vai ser marcado por muita perseguição. Isso. Eles vão intensificar a perseguição às pessoas que eles consideravam inimigos da Revolução. E eles vão restringir dentro da França até os direitos individuais dos cidadãos franceses. Ou seja, vai começar uma caça às bruxas dentro do governo dos jacobinos. E a gente percebe que vai haver uma fase também, dentro desse processo, chamada fase do terror. Fase do terror que vai se estender de julho de 1793 até julho de 1794. E eles vão intensificar a perseguição, inclusive próprios revolucionários vão ser perseguidos e vão ser mortos, como o Danton. Enfim, nesse contexto, uma figura vai ganhar destaque. Quem é essa figura? Napoleão Bonaparte. Ele vai conseguir libertar uma região da França, a Vendéia, das mãos das tropas inglesas, e vai começar a ganhar proeminência lá dentro do exército francês. Só que os jacobinos, com a intensificação da repressão, eles vão perdendo o apoio dos seus aliados, principalmente os girodinos e da planície. E esses dois grupos vão desfechar um golpe contra os jacobinos. Eles vão, em julho de 1794, eles vão depor o Robespierre e, inclusive, Robespierre ele vai ser também guilhotinado. Nós vamos começar uma nova fase da Revolução Francesa, que é chamada de Diretório, que vai se estender de 1794 até 1799. Bem, pessoal, na próxima aula a gente continua com esse tema da Revolução Francesa, a última fase, que é a fase do Diretório. Se você gostou aí, dá um like, se inscreve no nosso canal. Eu quero agradecer aqui ao meu amigo Luiz, que participou aqui dessa filmagem, e até a próxima aí, pessoal. Valeu!